visto ultimamente, principalmente nesses últimos dias, a influência da mídia, né? A mídia social. E com certeza, falo sem medo de errar, que no último dia 17, a mídia social da nossa igreja aqui trabalhou bastante, né? Parabenizando uma pessoa que nós queríamos parabenizar agora pessoalmente, a irmã Tânia. No dia 17 ela completou mais um ano de vida. Com certeza as redes sociais aí parabenizaram a irmã Tânia, mas nada como parabenizar-a pessoalmente. Vamos dizer para ela: parabéns e que Deus abençoe. Lhe dê muitos anos de vida, irmã Tânia. As irmãs louvando a Jesus. E foi no dia 17, né? Esse número é mágico. Segura aí um pouquinho, mas tem a palavra. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. O pastor Silas se empolgou aí, irmão, esqueceu. Abra sua Bíblia, irmão. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Que o apóstolo Paulo nos deixou uma palavra aqui maravilhosa a respeito da contribuição. Quando falamos em contribuição, irmão, é coisa linda na igreja. Eu estava olhando aí para todas essas bandeiras. Eu acho que todos os irmãos também deveriam de olhar para essas bandeiras. Isso aí custou dinheiro e custa dinheiro. Pastor, muito corajoso em evangelizar todos esses municípios. Precisa coragem, irmão, para fazer a obra de Deus. Coragem e contribuição, porque sem dinheiro nós não fazemos nada. Por isso que Paulo nos deixou escrito aqui na sua palavra, no capítulo 9, segundo escreveu Coríntios, no capítulo 9, 6, que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. É uma palavra, queridos, para nós nesta noite, de incentivação para a igreja do Senhor. Quanto maior você investir na obra de Deus, maior retorno você terá na evangelização, no ganhar almas para o reino de Deus. E a Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. E os contribuintes com a obra de Deus, irmão, ganha almas para o reino de Deus. Então, não esqueça desta palavra: quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia em abundância também receberá. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. E os irmãos, as irmãs vão louvar o Senhor, enquanto nós vamos contribuir para a obra do Senhor. Amém.
oração, os diáconos precisavam que os irmãos comparecessem aqui no culto para pegar os envelopes do Natal missionário, para distribuir para os irmãos que ainda não pegaram, para colaborar com nossos missionários que estão no campo e que precisam desse plus aí nesse dezembro, como se fosse um 13º, né? Os irmãos vêm e distribuem para os irmãos. E nós vamos agora para o momento da nossa palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus que Deus tem para nós nesta noite. Convido aqui o pastor Josué para apresentar o nosso pastor Jurandir, que vai ser o preletor desta noite. Pastor Josué orando em favor do irmão Jurandir, para que Deus o use conforme sempre tem usado. E tem esse pedido de oração. Quero saudar os irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. A irmã Teodora pede oração para seu filho Rafael. Vamos estar orando para que Deus dê vitória para esta pessoa. Também vamos orar para que Deus use poderosamente o pastor Jurandir, que vai ministrar a palavra do Senhor. Que esta palavra venha cair em nosso coração, para nos consolar, nos despertar, nos avivar e sair daqui mais alegre do que quando nós chegamos neste lugar. Quantos acreditam que Deus pode fazer isso na sua vida, irmão? Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós te adoramos, Senhor, por estar na tua presença, em sua casa nesta noite. Já temos, Senhor, cantado, Senhor, adorado a ti com louvores. Senhor, estamos felizes, nossos corações alegres, Senhor, por estar na tua presença, dentro da sua casa. Deus, agora ouviremos o teu Filho, quando vai ministrar a sua palavra, Senhor. Palavra esta que salva, palavra esta que vivifica, que transforma, palavra esta que muda, Senhor, o homem da natureza, Senhor, pecaminosa, para um servo teu. Pai, nesta noite, Pai, estenda a tua mão para abençoar o teu filho, Senhor, para que haja cura, Senhor, cura da alma, cura física, Senhor, que haja libertação, transformação. Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, para que teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite. Venha consolar os tristes, Senhor, dar saúde aos doentes, alegrar, Senhor, aqueles que estão abatidos. Senhor, põe as tuas mãos, Senhor, para que pessoas saiam libertas desta noite de espíritos opressores que oprime a alma, Senhor, que traz angústia, Senhor. Cura, meu Deus, esta noite pessoas que entraram deprimidas, chorando, Senhor, pessoas que entraram, Senhor, com dificuldades para vencer. Pai, eu creio, Senhor, a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, assim como fez milagres, Senhor, no passado, continue fazendo em nosso meio também, Senhor. Pai, usa teu filho, Senhor, nesta noite, meu Deus, para a glória, para a honra, para louvor do teu nome, Senhor. Meu Deus e Pai, te peço esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Ele pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Convido para abrir as Bíblias, carta aos Efésios, capítulo 6. Pediria a todos os jovens, todos os adolescentes, vocês vão ler comigo os primeiros 3 versículos, depois a igreja, os adultos lerão o versículo 4 e depois Provérbios 22 e 6. Efésios capítulo 6, os adolescentes e os jovens lerão os 3 primeiros versículos, os adultos lerão o 4, e depois os adultos lerão Provérbios 22 e 6. Enquanto os irmãos se preparam, deixa o dedo localizando. A irmã Biela está aí conosco hoje.
Irmã Gabriela, cadê você? Então aviso aí que está conosco, mãe da irmã Luísa, vamos saudá-lo dizendo bem-vindo, amém? Bem-vindo, que Deus abençoe por estar aqui conosco nessa noite. Vamos lá, os adolescentes e os jovens acharam, então em Efésios 6, 1 a 3, diz assim, acompanhe comigo, os adolescentes e os jovens. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora os adultos lerão o versículo 4 e depois Provérbios 22 e 6. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Provérbios 22 e 6. Instrui o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Hoje culto com o departamento aí da família, concernente a esse trabalho, a esse culto, como tema para a nossa reflexão nessa noite, eu coloquei aqui a família e o culto. O que isto representa para cada um de nós? A família e o culto, uma instituição divina no projeto original de Deus, visando a procriação, enfim, aí a multiplicação da espécie. E hoje nós vemos uma tendência da descaracterização do conceito de família, um problema social, um problema que envolve até a formação, a estrutura política de uma nação, de um povo. Então vemos hoje esta inversão, mas o que pode segurar e o que assegura e o que firma uma família é o conceito de Deus concernente à família e o culto que nós prestamos ao Senhor nosso Deus. Então a família e o culto é o que queremos compartilhar nesta noite. E ao longo da nosso compartilhamento, vamos focar alguns aspectos concernentes ao culto. A palavra culto, ela vem de uma expressão latina, de um vernáculo latino, cultus, que quer dizer uma veneração, uma tributação que apresentamos ao Senhor, a uma divindade, que louvamos ao Criador. O culto é uma essência que tiramos da alma e do coração. O culto não é a liturgia é a roupagem do culto. O que é isto? O canto congregacional, os 3 hinos iniciais normalmente, canta o coral, canta com a orquestra, ciclo de oração, adolescentes e jovens e crianças. Isto é a liturgia, é a roupagem do culto. Isto é a forma como se apresenta. Agora o culto em si, na sua essência, é aquela adoração que parte da alma, no sentido de que dirijo a algum ser divino, no caso o nosso Deus, o nosso Senhor, com o propósito de adorarmos a Ele, para que Ele seja Senhor em nós, para que Ele habite em nossas vidas, em nossos corações, através da fé que nós temos pela palavra, pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o culto é a essência que nós prestamos ao Senhor. E quando nós adoramos e prestamos esta adoração ao Senhor,
com essência. Isso é o culto que prestamos ao Senhor. Não é a frequência meramente a uma reunião, mas é a participação em adoração quando estamos com esse propósito. E a palavra do Senhor, ela é importante para nós, porque ela penetra todas as coisas, até a divisão da alma e do espírito. Portanto, quando a palavra fala, ela traz ao nosso coração e à nossa consciência um sentido bastante espiritual, bastante significativo para nós. Eu vou pedir uma ilustração, uma participação de vocês, não com uma inovação, mas que eu vou usar isto no sentido daqui a pouco, alguns instantes. Eu queria pedir a todos que pudessem dar uma salva de palma ao Senhor Jesus numa expressão de adoração. Gravaram este som, no contexto ele vai voltar à tona. Aí vocês verão a diferença entre uma ação e uma reação. Muito obrigado. Mas voltamos. Então o culto é aquilo que eu trago ao Senhor, é aquilo que nós prestamos ao Senhor. E a família também presta culto a Deus. Por isso eu estou abordando aqui nesta noite a família e o culto. Os jovens e os adolescentes e os filhos, as crianças que com certeza sabiam ler, puderam ter acompanhado no versículo. Eu vou repetir a leitura que fizemos, Efésios 6:1, que diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é... Vocês estavam lendo aí, deixaram a Bíblia aberta? Porque isto é o quê? Jovens, adolescentes, vocês leram agora há pouco. Porque isto é... O culto, irmão, é a minha atenção, é a minha adoração. Como eu estou participando? Eu estou numa reunião ou estou em um culto? É uma palavra reflexiva. O barulho das palmas, vocês ouviram. Agora o silêncio grita mais do que as palmas. Por isso eu falei que ia fazer esta colocação. O silêncio grita mais do que as palmas na nossa consciência. Então voltamos aqui. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é... Bem forte, porque isto é justo. Vós filhos, sede obediente a vossos pais, ao Senhor, porque isto é justo. Estamos aqui no culto da família, o conceito de família, e o culto vem desde a nossa casa, porque na nossa casa nós também prestamos culto e adoração ao Senhor. E os filhos, para serem fiéis, para serem obedientes, precisam ter o conceito do valor dos pais, ter o conceito do valor do que é, o que representa ser um pai. E eu pergunto para vocês: vocês são obedientes a vossos pais? Eu quero ouvir bem forte das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Vocês são obedientes a vossos pais? Como é que está o nosso culto? Observam? É a família. Por isso eu disse que a palma vai longe, agora o silêncio vai profundo. É a nossa reflexão: como estamos nós cultuando ao Senhor? Qual a estrutura do nosso conceito de família, do nosso conceito de Deus? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui adiante. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Vocês são obedientes ou não? Precisa ser mais. Pelo som precisa ser mais. Há necessidade de mais. Então, se não são, precisa ser.
Se não são obedientes, precisam ser. Então a família e o culto, e o que isto representa para uma sociedade, para um povo e para uma nação, onde se tem como princípio a verdadeira obediência aos pais e à mãe, porque isto é justo, isto é importante. Então vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora, se eu perguntar para vocês levantarem a mão, se vocês têm coragem, quantos de vocês já desobedeceram vossos pais? Levante a mão. Eu também, quando criança, algumas vezes desobedeci. Mas precisamos aprender o conceito de como estamos. Nós vamos falar sério hoje, é o culto da família, nós vamos aprofundar como nós fazemos. Agora, quando você desobedece aos pais, vocês recebem beijinho ou puxão de orelha, seja ele literal ou seja ele verbal. São corrigidos. Por que o pai corrige? Porque o pai ama. Aleluia. Porque o pai nos ama. Então, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Passamos para o versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com... Falaram baixo. Porque é o primeiro mandamento com... Para ficar bem gravado. Primeiro mandamento com... Você tem honrado seu pai e a sua mãe? Hein? Tem honrado seu pai e a sua mãe? Não vou pedir para levantar a mão. Você abraçou seu pai hoje? Você deu um beijinho lá no seu papai e na sua mamãe hoje? Ih, pastor, nem passei perto. A família e o culto. Nós cultuamos a Deus desde a nossa casa. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Se você não tem o hábito de honrar o seu pai e a sua mãe, comece a mudar de vida hoje. Aleluia. Porque, irmão, só damos o devido valor a um pai ou a mãe quando sentimos a sua ausência. Meus pais completaram 9 anos esses dias que eles faleceram. E entro lá a casa que eles habitavam. Me parece que eles estão lá dentro. Quanta falta nos faz. E nós vemos hoje tantos filhos que respondem aos pais, não honram os pais, não honram as mães, e vivem uma verdadeira guerra, uma verdadeira violência. Nós vamos falar mais à frente, só estou dando uma pincelada agora, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora vem o versículo 3. Para que te vá bem e viva muito pouco tempo sobre a terra. Como é que está escrito aí, que vocês leram? E vivam muitos anos sobre a terra. Eu tenho uma curiosidade que é minha, já expressei aqui uma certa vez e vou expressar novamente hoje. Saímos do velório do nosso presbítero, irmão José Vieira, há poucas horas. Estivemos lá no culto participando e eu observei todas as informações lá do velório. Tinha 5 velórios hoje. Qual é a minha preocupação? Eu fui olhar quantas pessoas mortas eram mais velhas do que eu. Eu tenho esta curiosidade. Eu leio a Gazeta todos os dias e lá no necrológico eu faço todos os dias quantas pessoas são mais velhas do que eu e quantas são mais novas. Dos 5 que estavam lá hoje, só o irmão Zé Vieira era mais velho que eu. Estou no lucro.
Você quer morrer cedo ou quer viver mais? Nas palmas vocês escutaram o barulho, agora o silêncio é da cobrança no nosso interior. Observei lá um com 53, outro com 54, outro com 56, e um empatou comigo, mas ainda está uns dias mais novo, e o irmão Zé Vieira, que é mais velho que eu. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Pastor Joel costuma citar que o ímpio não vive nem o quê? Nem a metade dos seus anos. Nem a metade dos seus anos. Você quer viver? Honra o teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a terra. Aleluia. E na família que nós aprendemos a cultuar o valor da família, cultuar o valor do culto, que é a adoração que prestamos a Deus, que dedicamos a Deus no nosso viver, no nosso dia a dia. Então a importância de instruir a palavra do Senhor, para que possamos vivermos de maneira especial e abençoada aqui na face da terra. E hoje observamos os jovens assim, achando que usar a liberdade é tudo. Não, nós podemos usar a liberdade, mas com responsabilidade, e acima de tudo no temor e na obediência da palavra do Senhor. Olhando para os jovens, para os adolescentes, eu pergunto: quando seu pai e a sua mãe diz não, como você reage? Hein? Qual é a sua reação? Eu sempre falo, no meu tempo de jovem, meu pai tinha um limite. Meu horário de voltar para casa, saía do sábado assim, ou uma ou outra vez, era 10:55, tinha que estar em casa. Hoje 10:55 estão tomando banho para sair. A família e o culto, a responsabilidade que temos à luz da palavra do Senhor. Eu digo o seguinte: obedecer é muito mais barato do que a desobediência. A obediência custa muito menos do que a desobediência. Aleluia. Portanto, se você quer ter uma vida abençoada e uma vida longa, obedeça ao vosso pai e à vossa mãe, honra o vosso pai e a vossa mãe. Aleluia, que é um mandamento com promessa, e a bênção de Deus acontecerá na sua vida cada dia. Quantos podem receber esta palavra? Amém? Mas vamos avançar aqui um pouco. Agora vem a responsabilidade nossa como pais. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E esta palavra doutrina, ela vem também de uma expressão latina, doctrina, que vem do verbo dócil, que da palavra, que origina a palavra docente. Docente quer dizer o professor, é aquele que ensina. Discente é o aluno que aprende, docente é o professor que ensina. Então, doutrinar é ensinar por onde se deve andar, por onde se deve passar. Então, os pais precisam ter o que? A responsabilidade de ter a mansidão, de ter o equilíbrio. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre o equilíbrio. Para quê? Para que tenha condição de ensinar, a demonstrar o filho o caminho que ele deve andar, instruir por onde ele deve passar, para que quando envelhecer ele não se desvia dele. Então doutrinar é ensinar, é instruir, é educar, é a instrução sistemática e lógica de como deve proceder. E nós, como estamos ensinando os nossos filhos?
como estamos ensinando os nossos netos. Certo dia estava em uma casa, e lá estava a filha de um casal, e aquela criança estava na mesa de centro da sala daquela casa, preenchendo a revista Veja, aquele cartão da assinatura, lá o encarte lá da assinatura, o cupom lá da assinatura. E o pai olhou para aquela criança e disse: o que você está fazendo? Eu estou preenchendo aqui, pai. Mas você sabe que isso tem que pagar? Não, não tem que pagar, pai. Mas como não? A tia faz assim. Olha a doutrina que tinha na casa. Mas como assim? Você põe o nome errado, com o endereço certo, e vem 2 meses até o boleto chegar. E quando o boleto chegar, você devolve e fala que não é o seu nome, e fica 2 meses com a revista sem pagar. Olha que doutrina, que ensino. O país está ruim lá em cima administrativamente. Quem governa, quem legisla, nós observamos aí, está cheio de... observamos corrupção e coisas, mas e nós? A família e o culto, a responsabilidade que temos de como doutrinamos, como ensinamos, que docente, que vem da palavra dócil, ensinar, que docente estamos sendo. Aquele pai corrigiu severamente aquela menina, e era uma criança, mas a criança estava o quê? Com um docente que estava ensinando o indecente para ela, e foi corrigida porque aquele pai temia ao Senhor. Aleluia, porque alguém temia ao Senhor. E então, meus amados, aqui trazemos para esta importância a responsabilidade que temos, como ensinamos, como estamos portando o ensinamento para com a nossa família. Qual é o legado que estamos passando para a nossa família? Qual é o legado que estamos passando para a nossa sociedade? E em especial aqui para o povo de Deus. É um culto da família, então estamos falando diretamente para a família. O que estamos fazendo, compartilhando, para que isto mude esta situação. Mas vamos aqui citar apenas, porque o tempo caminha. Quando olhamos para o livro do profeta Oséias, lá no capítulo 4 e o versículo 6, há um versículo, esse versículo é bastante citado e cabe para o contexto que queremos compartilhar. Lá diz o seguinte: o meu povo foi destruído, o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. E continuando no versículo, fala que faltou a instrução, faltou receber a instrução. E a nossa família não precisa ser instruída à luz da palavra do Senhor. E se vocês lerem todo esse capítulo, vocês observam até que ponto trata esse capítulo da perversidade do povo de Israel, que faltou o conhecimento. Eles foram se prostituir e não aumentou a família, como vemos hoje uma regra que está querendo implantar aí em nosso país. O envolvimento homoafetivo, que não traz nada de alicerce para a família. Então, quando não tem o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento da palavra de Deus, o príncipe das trevas, ele não tira férias. Se você não ensina o certo, o caminho em que deve andar, ele vai aprender o caminho em que não deve andar. Então Israel pereceu porque faltou o conhecimento, fugiu da busca da palavra do Senhor, fugiu da busca do aprendizado da palavra do Senhor. Mas quando olhamos para o servo do Senhor, o patriarca Jó, ele tinha uma preocupação com a sua família. Vamos olhar no capítulo 1 e o versículo de número 4 e 5, nós observar aqui: o pai, que instrução você traz para o seu filho?
E Jó tinha uma preocupação com a sua família, e ele diz assim no 1 e 4: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, isso quer dizer no dia do seu aniversário, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comer e a beber com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó, completa o versículo, assim fazia Jó continuamente. Então Jó tinha uma preocupação de ensinar os seus filhos, até fazer festa de aniversário. Jó tinha esta preocupação. E quando acontecia, Jó ia fazer o que? O sacrifício ao Senhor e oferecer holocausto. Por quê? Porque ele tinha preocupação de que a sua família fosse ensinada no caminho em que se devia andar. E ele não fazia isto um dia qualquer, mas ele fazia isto continuamente. Eu pergunto aos pais: você tem orado pelos seus filhos? Você tem se ocupado em orar pelos seus filhos? É a nossa ocupação para que haja bênção. Um dia, o ano passado, eu ministrava numa congregação, no culto da família também. E lá nesse dia eu falei também, abordei esse aspecto de Jó. E um pai naquela cidade me dizia, depois que eu voltei na mesma congregação, ele disse: olha, pastor, eu nunca tinha pensado assim a respeito dos meus filhos. E saiu naquela ministração algumas perguntas, os irmãos foram respondendo, e disse: como fazer para a minha filha que não me obedece? Eu já fiz de tudo, já até espanquei, etc. E contou lá o seu relato, e não resolveu. Mas a senhora já fez diferente? Por exemplo, pastor, falei, quando ela sai desobediente e vai lá para onde não se deve, a senhora já dobrou o seu joelho ao lado da cama da sua filha e orou por ela? Não. Então começa a fazer. E depois que ela chega às 2 ou 3 da madrugada, como a senhora recebe? Com um sermão bem grande de 1h30, também não resolve. Mas como fazer? Abrace a sua filha e diz: que bom que você veio, está tudo bem com você? E assim que ela deitar, vá ao lado da cama e comece a orar por ela. Eu tenho certeza que ela não vai mandar a senhora sair. Aleluia, eu tenho certeza que ela não vai mandar a senhora sair, o senhor sair. Aleluia. E a madrugada que a senhora acordar, vai orar ao lado da cama da sua filha ou do seu filho. E se ela acordar com a sua oração, ela também não vai zangar com a senhora, porque sabe que a senhora serve a Deus. Aleluia. Meus amados, Jó tinha essa preocupação com a família dele. Ele orava de madrugadas e tal. E quando eu voltei, o pai desta mesmo caso, essa situação, ele disse: pastor, aleluia, a oração deu certo. Aleluia, a oração deu certo. Aleluia. Jó tinha essa preocupação com os seus filhos. E nós também precisamos ter esta preocupação com os nossos filhos. Se estão na nossa casa, vamos orar por eles, vamos estar ao lado dele. A minha netinha gosta de pousar em casa, acorda madrugada, eu vou lá, estou orando por ela, imponho a mão sobre ela, aleluia, ela está dormindo, mas eu estou orando. Por quê? Aleluia, porque a família e o culto começa na nossa casa. Aqui é uma extensão, aqui é um culto coletivo, mas a família
pode ter o seu culto na sua casa e assim ser abençoado pelo Senhor. E assim muda as coisas. Aleluia. Tenho feito algumas vezes, saio para o trabalho, passo na frente da casa do filho e paro lá algum minuto, estendo a mão para a casa, porque, aleluia, faz parte da minha família e eu quero ir para a eternidade salvo com o Senhor, e quero que toda a minha filha, todos os meus filhos também vão para a eternidade com o Senhor. Pelos meus netos, tenho um casal de netos e oro todos os dias por eles. Então Jó tinha esta preocupação com a sua família, e nós precisamos ter também esta preocupação. Sua filha não está em casa, vai lá no quarto onde ela dorme e ora por ela e apresenta ao Senhor, e assim haverá mudança na nossa família. Assim haverá mudança na sociedade que nós vivemos, quando a família se preocupa em cultuar ao Senhor. Mas vamos agora a um ponto que quero compartilhar, falta alguns minutos. Quando olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5 e o versículo 22, lá fala do fruto do Espírito. Mas quando há culto verdadeiro na família, os sinais e mudanças se manifestam. Aleluia. Quando há culto na família, quando se ocupa em cultuar ao Senhor, quando tem o princípio da cultuação ao Senhor, aleluia, há evidências de mudanças na família. E aqui em Gálatas 5:22 diz aqui os componentes do fruto do Espírito, no sentido de que a família que cultua o Senhor apresenta estas evidências. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, conforme a tradução aí, mansidão e temperança. São 9 componentes que evidenciam na família que cultua ao Senhor. Eu pergunto, a primeira evidência é o amor e a caridade. Maridos, vocês amam a vossa esposa? Filhos, vocês amam vossos pais? Amam vossas mães? Amam vossos pais? Então o amor, há uma evidência na família. Isso é fruto do Espírito evidenciado na família. Alarmam que não tem o mínimo de respeito. Alarmem que o filho chama o pai ou a mãe por adjetivos os mais pejorativos. Um verdadeiro desrespeito. Por quê? Não tem o amor. Mas quando se serve ao Senhor, a evidência do fruto, a evidência do amor como componente do fruto do Espírito. Eu costumo perguntar quando ministro a família: você disse já para o seu filho que ama o seu filho, que ama a sua filha? Você diz para o seu pai que você ama o seu pai, ou ama a sua mãe? Aleluia. Então, irmão, o amor como fruto do Espírito, há uma evidência em cada casa. Quando se cultua realmente ao Senhor, quando a família se cultua ao Senhor. Mas o segundo item aqui fala o gozo, é a sensação, a alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos e na presença de Deus. Você tem prazer de estar com a sua família? Isso tudo é evidência do fruto do Espírito na família. E quantas famílias, quantos lares que não têm o gozo da comunhão, de estar junto, de estar participando. Vamos visitar recentemente um casal, estava em conflito, porque não tem o gozo de estar junto. A esposa no sofá e o esposo no escritório. Ela manda um zap do sofá para ele no escritório, dentro da casa, se ele vai comer, se ele quer comer. Onde é que está o gozo da comunhão?
nem para chegar na porta e perguntar: ô meu querido, o meu amado, o meu esposo, você vai almoçar? Manda um zap, você quer comer? Dentro de casa. Fruto do Espírito na casa que cultua ao Senhor. E hoje há uma situação, vai fazer visita, às vezes sai e vai embora, porque cada um está com seu celular lá, olhando, né? O filho, a mãe, o pai, e a visita fica lá como que a asa fora da caneca, né? Fica sem locação. Por quê? Mas não tem o gozo da comunhão. Você tem o prazer de estar com a sua família? Isso é fruto do Espírito, o gozo, a alegria de compartilhar, a alegria de estar. É uma situação que nós vemos. Então, na família que cultua a Deus, a evidência do fruto do Espírito, a condição do gozo, de estar junto, de estar compartilhando. Mas vamos correr aqui a terceira evidência: paz, que é a quietude de coração. Quando você chega na casa de quem realmente serve a Deus, há paz, há alegria, há o bem-estar na família, há aquele gozo de compartilhar. Na sua casa tem a paz? Entre você, sua esposa e seus filhos? Fruto do Espírito na família, a família que cultua a evidência, a paz. Aleluia. Já vi situação que quando um dos cônjuges, o pai ou a mãe chega, os filhos correm. Chegou quem não queria que chegasse. Por quê? Não tem a paz. Lembro uma vez uma situação em que era 5:30 da tarde, perto das 6 horas da tarde. Na casa, o pai ia chegar, os filhos foram todos deitar, antes das 6 da tarde. Porque o pai ia chegar. Então já ia, as crianças já estavam, abre aspas, com sono, mas era o medo do pai. Porque não tem a paz. Mas quem serve a Deus, quem honra ao Senhor, quem tem princípio, oh aleluia, e a paz que excede todo entendimento reina no coração, reina na família, aleluia. Se a sua casa não tem paz, a palavra nessa noite é no sentido de que a família tenha o fruto do Espírito, evidenciado pelas ocorrências do dia a dia na casa. Outra questão aqui é a longanimidade, perseverança, paciência. Crianças, você tem paciência? Adolescentes, vocês têm paciência? Filhos, vocês têm paciência? Nós como pais somos pacientes? Nós, as senhoras mães, são pacientes? Então a paciência, irmão, aleluia, a longanimidade tem que ser evidenciada na família que tem o Senhor como base da sua fé, que tem a palavra como a sua conduta, aleluia, longanimidade, aleluia. Meu pai dizia, quando vivo, ele corrigia meio severamente a nós, mas ele dizia, ele tinha uma qualidade, quando ele estava sem a paciência, ele não corrigia. Ele disse, quando eu assumi casamento com a Isabel, eu falei, você vai casar mesmo? Falei, vou. Ela veio em casa, ele aprovou, beleza, bonita, e está bonita e beleza até hoje, aleluia. Mas ele disse, se Deus lhe der filho, vou te passar uma coisa, se você estiver bravo ou estiver irado, não corrija, porque na ira e no nervo, você erra na dose. Meu pai nunca cursou uma escola
só teve até metade do 3º ano do grupo escolar. Mas ele tinha esse princípio: nunca corrija na ira, porque você erra na dose. Falta do quê? Da longanimidade. E quantos lares? Estava no pronto-socorro ali, ocasionalmente da humanitária, lá estava uma criança chorando, sangrando acima do supercílio, acima dos olhos, chorando, e o médico chamou, e o médico perguntou, que eu estava na sala ao lado, o médico perguntou para a criança: o que aconteceu? Eu caí. E o médico falou assim: fala a verdade aqui para o tio, você caiu mesmo? E a criança abaixou a cabeça e olhou para a mãe. Sabe o que era? Era um tamanco Luiz XV que a mãe tinha tirado e cortou o supercílio da criança. Porque, mas não tem longanimidade. Mas quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem a palavra, o Espírito Santo mora no seu lar, há evidência da longanimidade. Aleluia. Isso é a família e o culto que prestamos. Então, o fruto do Espírito na família tem que evidenciar a longanimidade, tem que evidenciar a benignidade, a pessoa de bem, aquela pessoa que faz tudo para não magoar ninguém, não provoca dor. Não, é aquela pessoa benigna. Isso é a evidência do lar onde tem como fruto do Espírito esse componente, a benignidade. Mas tem lar que é verdadeira contenda, verdadeira violência. Mas no lar que serve ao Senhor, o fruto do Espírito evidenciado, a benignidade está lá. Outra evidência é a bondade, a qualidade de bom, aquela presteza, é o zelo de compartilhar. Pergunto para os jovens e para os adolescentes: vocês têm sido bondosos com os vossos pais? Têm ajudado lá na tarefa da cozinha, lá? Ajuda direitinho? Hein? Ou comeu, larga o prato na mesa e vai de qualquer maneira? Não. A bondade, é o compartilhamento, é evidência do fruto do Espírito. Você é assim ou não? Jovens e adolescentes, vocês são assim bondosos ou não? Sim ou não? Está vendo? O silêncio é mais forte do que as palmas que nós ouvimos agora há pouco, que bate lá no profundo. Então a bondade é evidência no lar que serve ao Senhor. Outra coisa é a fidelidade, é a lealdade, a constância inabalável, um para com o outro. E os pais para com os filhos para com os pais. Eu pergunto: vocês já mentiram aos vossos pais? Onde é que está a fidelidade, aquele compromisso? Fala que vai para um lugar e vai para o outro. Isso é infidelidade. Então a fidelidade, irmão, é uma evidência do fruto do Espírito na família. E se pertencemos à família, nós temos que ter esse comportamento. E a palavra do Senhor nos adverte. E o 8º item da evidência do fruto do Espírito na família é a mansidão. Moderação associada com humildade de entendimento. A condição de entender é aquela mansidão. Ou será que quando precisa falar com A ou B, precisa sondar primeiro o fígado? Como é que está? Mas a família que tem o fruto do Espírito, que evidencia a mansidão, tem a moderação. Um grande escritor chamado Maurício de Góes, numa palestra que participei, ele disse a seguinte expressão: só recorre aos gritos, falar alto, gritar com o pai ou a mãe, ou vice-versa, ou o filho, ou o marido e a esposa, é aquele que não consegue triunfar com a razão, quer dizer, não tem moderação. Não precisa gritar, é preciso ter a moderação. E a moderação é uma evidência do fruto do Espírito. Estamos falando na família, e é também uma qualidade para a igreja reunida. Por último, a temperança é o autodomínio, o domínio próprio.
sobre nossos próprios impulsos, desejos e comportamentos. Você tem o equilíbrio próprio? Você tem o autodomínio? Isso é evidência do fruto do Espírito na família. Um certo dia, liguei num telefone, precisava falar com uma pessoa, e a pessoa não me ouvia, não sei se defeito no aparelho dele, mas eu o ouvia. E demorou um pouquinho, alô, alô, e ele não entendia, mas a pessoa não tinha equilíbrio próprio. As palavras que saíram eu não posso falar aqui. Eu não tenho coragem de falar aqui, só porque não ouvia no telefone. Então a temperança é o fruto do Espírito que precisa estar evidenciado na nossa família, na sua família. Você tem esse equilíbrio? E a família verdadeiramente cristã evidencia diariamente o fruto do Espírito. E para terminar, convido a todos a estar de pé, citar Isaías 43:19. Lá diz assim: eis que farei uma coisa nova. Jesus hoje pode mudar a sua família. Jesus hoje pode mudar você. Aleluia. E a evidência do fruto do Espírito, com estas qualidades que nós falamos, com essas nove itens aqui abordados, passa a ser uma evidência na sua casa. E quando isto acontece, ou acontecer, aleluia, quando esta renovação acontecer na sua vida e na sua casa, aleluia, não faltará a evidência do dom do Espírito Santo, aleluia. Filipe, ele tinha as filhas donzelas, e todas elas profetizavam, porque com certeza no lar de Filipe havia uma família que cultuava o Senhor, que tinha vida no altar, que tinha a palavra do Senhor como regra de fé e prática, e a presença do Espírito Santo trazia estas qualidades para aquela família. E hoje você precisa de uma mudança na sua família. À medida do possível, se puder estar junto aí a família, queremos orar por toda a família. Pode ser, pastor? Pode ser. Só queria convidar aqui o irmão Igor e a irmã Elana. Hoje é um culto de família e eles estão completando 11 anos de feliz união conjugal. E queria também convidar o irmão Salatiel, a sua esposa Mamíria e a jovem Yasmin. Nós queremos parabenizá-la, que no sábado ela recebeu o troféu Fumagalli. Então esse é um motivo de muita alegria para o casal, motivo de alegria para a família, e nós queremos agradecer a Deus por isso. Pode vir. Aleluia. E se a sua família precisa de um renovo do Senhor, vocês querem vir à frente? Ainda dá tempo. Rapidinho. Família que quiser vir à frente, pode vir a família, abraçar o pai, a mãe, o filho. Abraça aí à medida do possível. Adolescentes, vem todos aqui à frente. Seus pais vêm aqui. Os jovens, rapidinho, vem aqui à frente. Nós vamos orar por todas as famílias, para que haja a evidência do fruto do Espírito na família. Quantos familiares querem vir? Pode vir. Nós vamos orar rapidinho. Toda a família aí está. Vamos orar pelos filhos, pela família, para que a bênção de Deus seja real na vida de cada um. Enquanto os irmãos estão chegando, temos aqui também da cidade americana, o pastor Noá e a família. Onde está, por gentileza? Dê um sinal. Ali está cooperando conosco. Vamos recebê-lo dizendo: sois bem-vindo em nome de Jesus. Quem está aí próximo, saúde e abraça o nosso irmão aí, pastor Noá, que está nos visitando e compartilhando nessa noite. Podemos orar? Você quer que o Senhor faça algo na sua família? Então abraça aí, que está tudo juntos aí. Vamos abraçar e vamos orar por esta palavra, e que nós reflitamos a família e o culto
então na casa se tem culto. E se tem culto, tem a presença de Deus. Se tem a presença de Deus, tem a evidência destas qualidades para a glória e a honra do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai, diante de Ti estamos. Te damos graças, Senhor, por esta data tão especial que para os Teus filhos. Irmão Igor, irmã Ilana, Senhor, que alcança de Ti esta data de união conjugal. Recompensa com bênção dos céus. Irmão Salatiel, Senhor, e a sua família, agradecido a Ti pela honraria que a sua filha recebera. Meu Senhor, continue abençoando. São evidências das qualidades, Senhor. Evidência da bondade, evidência da benignidade, evidência da mansidão, Senhor, evidência da temperança, evidência do gozo, evidência da alegria, aleluia, evidência do equilíbrio. Oh, Macandahai, Shamanai. Senhor, agora pedimos também em favor das famílias que estão aqui abraçadas nesta noite. Meu Senhor, que haja a evidência da Tua presença. Ó Senhor, que haja obediência dos filhos aos pais, que haja honra dos filhos aos pais, e que o mandamento com promessa redunde em bênção para cada filho obediente que honra seu pai e a sua mãe. E cada pai, Senhor, que tem a partir de hoje o conceito de doutrinar, ensinar os seus filhos o caminho em que deve andar, Senhor, que haja dedicação nesse ensino, nessa busca, para que a Tua glória seja real na família e no lar, Senhor, e a família que estão aqui renovando o pacto, que estão abraçados, Senhor, querendo uma coisa nova que Tu pode fazer, Senhor, faça na vida dos Teus filhos, poderosamente, abençoando ricamente. Confirma, Senhor, a Tua palavra e esta verdade em cada família, e Teu nome seja glorificado, e o lar seja abençoado, Senhor, e a família seja restabelecida, e a Tua palavra tenha o primeiro lugar nas vidas, Senhor, e que em cada família tenha um verdadeiro altar para cultuar a Ti, para Te louvar e prestar o culto e adoração a Ti. Assim suplicamos, Senhor, por todos quantos aqui estão ou estiveram aqui nesta reunião. Abençoa cada um, Senhor, confirmando a Tua palavra. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Os nossos trabalhos continuam normalmente. Na terça-feira, nosso culto de ensino. Na quinta-feira, nosso culto da vitória. No domingo, nossa escola dominical. À tarde, durante o dia, nossas eleições. Que todos os irmãos possam comparecer às urnas e votarem com consciência. E que Deus dê a todos uma semana abençoada. O nosso pastor Joel nos abençoando. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. De homens escolheu meu coração pra morar